Olha, e a gente começa indo direto para o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque tem previsão de chuva forte neste domingo, gente. Quem está lá é o Pedro Junqueira, o chefe executivo do Centro de Operações. Pedro, muito bom dia e obrigado pela atenção. Que é isso, bom dia a todos nós. Realmente hoje, domingo, previsão de chuva forte, assim como as últimas datas aí dos últimos 10 dias. Dia muito quente, muita umidade, aquela coisa. Pedro, a gente queria explicar para as pessoas, todo mundo fala, está em estágio de atenção, mas o que é isso de fato? Quais os estágios e quando é realmente que as pessoas têm que ficar realmente preocupadas? Bom, os estágios eles servem para dar uma orientação para nós todos, órgãos públicos, e para nós todos, população, a respeito de que grau, vamos dizer, de que grau de estresse nós devemos atuar naquele dia. O estágio de atenção, ele normalmente acontece pouco tempo antes de chegar uma chuva forte, ele não é 6, 10 horas antes, ele serve para realmente marcar que aquela condição que foi anunciada, que foi prevista, está de fato se apresentando. Ele é o segundo, né? Nós começamos com normalidade, quando está tudo bem, o estágio de atenção é o segundo e o terceiro é o estágio de crise. No estágio de normalidade significa que pode estar chovendo, pode ter uma batida, pode ter algum problema na cidade, mas é uma cidade no seu momento normal, ou seja, sem imperfeições, porém funcionando bem. No estágio de atenção, que começou inicialmente vinculado apenas a situações de chuva forte e hoje também serve para a operação da cidade, ele representa que uma região da cidade pode estar sendo impactada por seja um fenômeno da natureza, então chuva forte, a partir de certos graus de pluviosidade, de quantidade de chuva, ou por um problema muito grave que não tem a ver com chuva, mas que impacte também uma região. Já o estágio de crise... Perdão, mas se eu estou em casa lá, por exemplo, estou em casa com minha família, meu filho vai para a escola, enfim, já só está em estágio de atenção. Esse já é o caso de, olha, meu filho não vai sair, ou esse estágio eu ainda posso sair com tranquilidade ou não, tem que buscar informações de que áreas e como é que essas pessoas, como orientar essas pessoas nesse momento de tomada de decisão ali? Ótimo. Se for um estágio de atenção por causa de chuva, certamente essa previsão foi sendo dada ao longo das horas anteriores a esse momento. Então nós tivemos, através das redes sociais, através da imprensa, o Centro de Operações, o Alerta Rio e a Defesa Civil informaram as condições. Quando entra o estágio de atenção, é porque já pode estar chovendo ou iniciando uma chuva forte em alguma região da cidade, mas não significa que não é para sair de casa, que não é para se locomover. Significa sim o que a palavra representa. Tenha atenção, avalie bem o seu trajeto. Você está indo pegar um deslocamento de 2 horas, você tem acesso às imagens do radar e consegue ver, por exemplo, os núcleos de chuva, onde eles estão se deslocando na cidade. Então, o estágio de atenção é para estarmos atentos, não porque algo talvez aconteça, mas porque algo está prestes a acontecer, sim, mas não necessariamente na área que você está. Onde alaga perto da nossa casa, o nosso caminho, normalmente a gente sabe o que acontece, né? Exatamente. A gente costuma muito usar a palavra resiliência, que até o Centro de Operações incorporou ao seu dia a dia de trabalho. A resiliência ela é a capacidade da gente se recuperar de uma dificuldade, pode ser chuva também, e ela começa com a consciência. Então, a cidade vai ter qualidade de vida e vai ter pessoas menos expostas ao risco se esses indivíduos, começando por eles, tiverem consciência de onde eles estão, se é um local de risco, se o céu, olha para cima, vê se o céu já está carregado de chuva forte, avalie as notícias através da imprensa, se já tem algum lugar com algum bolsão, com algum risco de deslizamento ou com queda de árvore. Isso tudo é os primeiros momentos do estágio de atenção. Caso a chuva se firme, se estabeleceu na cidade, aí você já começa a ter notícias. Os lugares que estão com dificuldade de transição, de passagem, né? Se tem algum ponto de alagamento eventualmente porque choveu muito ali naquele momento, então você Pedro, pode evitar aquela rota. Você continua aqui com a gente, nós vamos ver uma reportagem agora exatamente sobre as áreas de risco da cidade. Então você continua com a gente nesse papo aqui para a gente alertar todo mundo, já que tem uma previsão de chuva forte nesse domingo. Ô, gente, olha, vamos ver agora como funciona o sistema de alerta de temporais nas comunidades do Rio. As sirenes foram instaladas há 5 anos e desde lá, apesar dos deslizamentos, né, em áreas de risco, não foram mais registradas vítimas durante as chuvas. Este ano tem novidade nesse trabalho da Defesa Civil, viu? Quem mostra pra gente é a repórter Ana Paula Santos. Aqui no morro, o morador já sabe. Se tocar a sirene,
tem que se preparar. Às vezes tem algum caso de risco que a gente tem que ficar bem atenta mesmo. Elas estão instaladas em 103 comunidades do Rio e ajudam a salvar vidas. O sistema utilizado pela Defesa Civil identifica quando a chuva é muito forte e pode provocar deslizamentos. O alarme é acionado direto do Centro de Operações da Prefeitura. Mas antes dessa etapa, uma equipe dá apoio para que todos os moradores possam sair com segurança. São pessoas da própria comunidade que foram treinadas para agir nestas situações. Aqui na comunidade Santa Marta, eles são agentes de saúde. Vocês que conhecem todo mundo aqui, né? Sabem onde tem idoso, onde tem criança recém-nascida, pessoa com dificuldade de locomoção. Como é que vocês fazem esse primeiro atendimento? Então, Ana Paula, como a gente já conhece as pessoas, o trabalho é mesmo antes da sirene tocar. A gente está na casa dos pacientes quase todos os dias. Então, quando a sirene toca, eles já estão avisados, eles já sabem o que eles têm que fazer. E cada um é responsável por um grupo de famílias. Você tem uma área grande, né, que tem 120 famílias. Dessas 120 famílias, quantas são de áreas de risco? São umas 20 famílias. Tem que estar orientando todo esse grupo. A força da chuva pode levar o que estiver pela frente com muita velocidade. Por isso, é preciso agir com rapidez. Sair dos locais de risco antes da tempestade cair foi a solução encontrada. Eu estou agora no alto do Morro Dona Marta. Essa é a parte mais preocupante da comunidade, porque todo esse trecho aqui tem risco de deslizamento de terra. Os moradores aqui são alertados através das sirenes. E este ano a prefeitura mudou a estratégia. Esses moradores são avisados antes mesmo da chuva forte cair. Os meteorologistas começam a detectar que poderá chover forte na cidade do Rio de Janeiro. Nós acionamos as sirenes para emitir uma mensagem de voz de uma mulher. É uma agente da Defesa Civil informando da seguinte forma: atenção, a Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. Até esse momento não caiu uma gota de chuva na comunidade. As pessoas começam a agir preventivamente, nem que seja para pegar seu documento pessoal, seu remédio controlado, ou até mesmo procurem preventivamente, antecipadamente, um local seguro para esperar o evento severo passar. Caso se concretize, comece a chover forte e alcance o protocolo, é o alarme de mobilizar. Esse é o alarme. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Passou o evento severo, a chuva já passou, não vai chover mais, nós mandamos uma outra mensagem que é de desmobilização. Retorno à normalidade. Moradores verifiquem deslizamentos na área. Em que as pessoas retornem para suas casas e verifiquem problemas. Caso necessário, ligue para o 99. Bem, para dar todas as dicas para a gente, subsecretário da Defesa Civil, Márcio Mota, e a dona da voz, a Valéria Vasques. Vamos começar com a sua voz aqui, como é que é essa mensagem mesmo? Vamos lá. Atenção, atenção. A Defesa Civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. Fiquem atentos. É, muito bacana. A Valéria tem uma história bacana, gente, que a Valéria já morou em área de risco, né? Já. Como é que era, Valéria? Bem, não é muito diferente de hoje, mas hoje as pessoas têm mais informação, né? Na época nós não tínhamos. Mas o cuidado de... Sofria com... Muitas vezes, porque é lixo acumulado, vala, enfim, essa infinidade de coisas que as chuvas de verão, e aí essa chuva que chega de surpresa, né? Ela não é ela causadora, né? Mas contribui com que as coisas aconteçam talvez com um pouco mais de força. Então, a casa invadida, deslizamentos, isso acontecia com muita frequência. Márcio Mota, por que vocês decidiram com uma voz feminina, enfim, tinha uma outra que era mais estridente, por que vocês mudaram? Bom dia, Edmilson, bom dia a todos. Na verdade, como tenho dito muito, é a minha inquietude com relação à estratégia. Muitas das vezes, quando nós acionamos as sirenes, as primeiras perguntas dos repórteres é: quantas pessoas desceram? E a gente para avaliar um pouco, naquele momento em que está chovendo muito forte, a sirene é acionada, isso já é um limitador, um dificultador para que as pessoas saiam de suas casas. Nessas comunidades muito íngremes, a água desce com muita força, e isso me causa uma inquietude. Para todos os meus colegas de Defesa Civil, isso causa. Então vocês decidiram avisar um pouco antes de começar a chover, com uma voz mais tranquila.
E aquilo que foi dito antes, se seu filho de uma pessoa sai ou não quando entra em estado de atenção, as pessoas, quando escutarem essa voz, antes de começar a chover, comecem a fazer preventivamente o seu plano de contingências. E não aguarde o evento severo acontecer para tomar uma decisão. E aí sim, depois vem aquela... Aí vem a mobilizar, para desocupar mesmo, porque chegou no limite, no protocolo estabelecido por nós, pela GeoRio, pelos meteorologistas lá do Centro de Operações, e aí é hora de desocupar a sua casa, ir para local seguro ou ponto de apoio. Olha, gente, eu vou levantar aqui agora para mostrar o nosso telão. Aqui no nosso telão nós temos aqui as sirenes da cidade e também aqui atrás nós temos as áreas de risco. Então, em vermelho aqui você pode notar, são as áreas perigosas da cidade. E justamente vou chegar, se você notou aqui do lado do nosso estúdio hoje, tem um equipamento diferente. Aí o Márcio vai mostrar para a gente. Esse é um pluviômetro. Por que ele é importante? Justamente por causa dessas áreas de risco aqui, você tem que mapear tudo. Vamos mostrar esse pluviômetro aqui, por que ele é tão importante para a cidade agora? Tá. Só enfatizando uma questão também importante. São 116 equipamentos desses automáticos espalhados aqui na cidade, quase que um pluviômetro por comunidade. Isso é a chuva caindo aqui? A chuva vai cair aqui. Vamos mostrar tela, aqui? Por favor. Gente, é um funil, olha, a chuva cai, vai cair aqui nesse funil, vai descer para cá. Correto. E quando ele começar a entrar nessa parte do pluviômetro, a cada vez que a báscula aqui interna bater em um bordo, ele vai registrar 0,2 milímetros de chuva. E fazendo uma melhor interpretação para que as pessoas entendam bem, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro d'água por metro quadrado. Isso é muito importante, que normalmente a gente fala, choveu 20 milímetros, 30 milímetros, as pessoas mas o que representa isso? Então é importante a gente mostrar o que é, o que marca, né, o que vai ter o parâmetro saia daqui e que é baseado nesse milímetro que vocês vão acionar ou não uma sirene, não é? Isso aqui é o tomador da decisão. Vou botar aqui. Esse é o tomador da decisão. Ele me diz dos protocolos pré-estabelecidos que chegou o momento de fazer o acionamento. Vamos chamar então o Pedro Junqueira novamente, lá no Centro de Operações. Vamos botar aqui o Pedro Junqueira nessa conversa, porque quando aciona uma sirene, tem todo um trabalho lá dentro acontecendo. Pedro, como é que se movimenta e o Centro de Operações vai se movimentar no momento em que o Márcio Mota decidir, vamos acionar uma sirene? Bom, voltando só um ponto antes disso, a gente acompanhando a previsão, vendo no radar quanto de chuva ainda não choveu, que o radar mostra isso, a chuva que está no céu ainda, somando a quanto... Você está falando do radar? A gente claro. Tem uma imagem de um radar aqui, a gente capturou uma imagem do radar, o radar meteorológico, uma imagem antiga, só para a gente exemplificar como é que vocês olham, né? E quando não tem chuva não dá para a gente ver, mas no momento que está chovendo a gente tem uma imagem, a gente vai mostrar aqui. Essa aí é a imagem, gente, que é do radar meteorológico, onde está bem vermelho, onde está chovendo mais, possivelmente chovendo muito. E aí a prefeitura, vendo tudo isso, vai tomando as suas decisões, né, Pedro? Exatamente. Nós trabalhamos com um conjunto de sensores. Então, a cidade ela é cuidada por pessoas, por processos e por tecnologias. Então, o radar é uma delas. Ele nos mostra já os núcleos que já existem. Ele não faz uma previsão de núcleo que existirão. Ele mostra os núcleos que estão ali sendo identificados. Esse vermelho ou o rosa, o roxo, são os piores, as maiores concentrações de chuva na nuvem. E o verde clarinho é uma quantidade de chuva pequena que não causa nenhum tipo de transtorno normalmente. Então, acompanhando o radar... sempre, é o que vocês já estão vendo, né? Não é uma previsão, já estamos isso olhando. É o que muda. Já estamos olhando. E uma coisa que é interessante, nós temos a responsabilidade, não dormimos e ficamos acordados por conta disso, mas toda a população tem acesso a essas imagens. Ela é disponível, ela está aberta. Se você em qualquer buscador escrever radar prefeitura, normalmente a primeira resposta é a imagem desse radar. Nós estamos além mostrando dos agora jornais aí, da Pedro, TV Globo que mostram também. Nós estamos mostrando aí todo o pessoal trabalhando aí embaixo, que mostra que são várias camadas aí. Dá para a gente ver o radar meteorológico, né? Então vocês têm toda a visão da cidade e para poder alertar onde vai estar pior ou não, né? Exatamente. Aí, normalmente, vamos dizer, a chuva de verão, ela não é tão vamos dizer, previsível como é uma frente fria. A frente fria você identifica o movimento e você vem acompanhando, você sabe por onde ela vem, onde ela vai encostar primeiro na cidade. Na chuva de verão, que é o que a gente está vivendo, esse verão está sendo um verão normal,
Então, a rotina está mudando porque nós estávamos desacostumados a dias muito quentes com chuva no final do dia. Então, o verão de 2016 é um verão típico. De repente, os núcleos vão aparecendo. Você tem lugares com alguma probabilidade maior do que a outra, mas não é controlável. Pode surgir um núcleo na Baixada Fluminense, ir descendo, encontrar ali a Tijuca e chover muito na região da Praça da Bandeira, que há mais de 2 anos não tem alagamentos. Pode surgir um núcleo pela Barra da Tijuca e vir subindo, encontrar em Jacarepaguá ali uma energia extra e chover muito por ali, por exemplo. Então, o pluviômetro vai mostrar o que já choveu e o radar o que ainda vai chover. Então, como é que a Defesa Civil, assumindo um pouquinho a fala do meu amigo Márcio Mota, o que se passa um pouco na cabeça dele, além de contar ali matematicamente os acumulados? O que ainda tem de chuva para aquela região? Então ele vai explicar melhor os protocolos, mas quando já está perto de um nível de criticidade, ele comandando a Defesa Civil, e aí a gente está junto, às vezes pessoalmente, às vezes à distância, começa a avaliar o que ainda tem de chuva para aquele lugar. Vou botar o Márcio nessa conversa aqui, então. Por isso. Vou botar o Márcio nessa conversa. Que é muito bom falar Quando você está, o que o Pedro falou, o que mais que tem de chuva, você está analisando o que mais que esse terreno vai aguentar para essa chuva que vem por aí, é isso? Tem os protocolos de chuva acumulada em 1 hora, em 24 horas e em 96 horas. O de 1 hora é a partir de 40 milímetros de chuva em 1 hora a 55 milímetros, entre 40 e 55. Mas por que essa margem? Estudado lá cruzamento de dados, de banco de dados entre GeoRio e Defesa Civil, chegamos a essa análise. E esse número, ele aumentou, porque inicialmente era de 40 milímetros. Mas por que aumentou? A cidade, de fato, está mais resiliente. São as obras, são os reassentamentos das pessoas. Nós estamos vendo aí alguns alagamentos durante essa semana, que é uma chuva sempre muito forte, que vem com um grande acumulado, né? Um grande volume de chuva. Geralmente no fim da tarde, início da noite, aí de manhã no Bom Dia Rio, quando nós estamos assistindo, a Silvana Ramiro mostra que choveu tantos milímetros em 1 hora ou em algumas horas naquele determinado local. E como eu disse, vamos dizer que 50 milímetros em 1 hora significa 50 litros em 1 hora por metro quadrado. É como se você despejasse 50 litros em cada metro quadrado. Não há local no mundo que suporte isso. E é por isso ter esse equipamento que ele é tão importante para a cidade, que ele vai nos avisar. Norteia a nossa tomada de decisão. A partir dele, daqui, e dos radares, e também do que nós estamos colhendo a informação dos moradores, dos agentes comunitários de saúde, nos passando a informação, olha, continua chovendo forte, já tem uma ocorrência. Isso tudo somado, nós tomamos a decisão de acionar ou não uma sirene. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com as dicas, gente, para você, para sair de casa, como sair, o que fazer na sua casa e também dicas do Pedro Junqueira lá do Centro de Operações, para você que está na cidade, vai se movimentar quando a cidade aí está em estágio de atenção ou já em crise, né? Um instante só.